Pronto, agora já estamos gravando. Boa noite a todos. É, Aula passada, né, como a gente vinha falando, a gente falou um pouquinho sobre a questão do planejamento estratégico e a gente falou um pouquinho sobre a ideia de missão, visão, valores que a gente tem nas organizações. Na aula de hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da organização industrial. É, Todo mundo vendo minha tela, tudo certinho? Pronto. Então, quando a gente fala sobre a questão da organização industrial, a gente tem a questão de como as empresas, de como as companhias, elas estão organizadas na questão estrutural e na questão do conceito em si, né? Os tipos diferentes de empresas que a gente tem, os diferentes conceitos que a gente tem e definições que a gente tem para as organizações. Então a aula de hoje é rápida até, bem rápida, direta, e fala um pouquinho sobre a questão da organização. Inicialmente, quando a gente tem uma empresa, a empresa ela pode ser classificada de acordo com o setor de atividade ao qual ela faz parte. Então a gente tem empresas que fazem parte dos setores primário, do setor secundário e do setor terciário de negócios. Então você tem três setores de atividades: setor primário, secundário e terciário. O setor primário é aquele setor que engloba atividades voltadas para a questão de extrativismo. Então é aquela questão, nós temos os recursos naturais de uma determinada região, esses recursos naturais eles podem ser processados. Então, por exemplo, agricultura. Mas no Brasil, a gente tem um peso considerável na produção agrícola. Então, as empresas que trabalham voltadas para a produção agrícola pertencem ao setor extrativo, é o setor primário. É o setor que vai buscar extrair as riquezas naturais. A gente tem a pecuária também, né? Pecuária no Brasil é algo infinitamente desenvolvido. Quando eu quero ficar triste, quando eu quero ficar chateado, eu vou assistir aquele canal. Alguém já assistiu aquele canal de leilão? Tem um canal rural, canal de leilões. Alguém já assistiu esses canais? Quando eu quero ficar triste, eu vou ver leilão de gado Nelore, vou ver leilão de cavalo, porque aí eu percebo o quanto eu sou realmente pobre. Porque você chega lá, a rede pecuária ela tem toda uma linguagem, ela tem uma vida própria, que não faz parte do cotidiano da gente. Uma certa vez eu estava assistindo lá e o camarada começou, vamos lá com o leilão, R$ 10.000. Eu disse, R$ 10.000 num boi é muito, né? Eu não sabia quanto é que custava um boi. A gente compra carne, né? Mas não tem nem ideia de quanto pode custar um boi. Aí R$ 10.000 um boi, aí o cara R$ 20.000, aí o outro R$ 30.000, o outro R$ 40.000, aí chegou em R$ 50.000. Eu disse, realmente, né? Um boi tá um preço de um carro, de um automóvel. E aí o cara comprou o boi R$ 50.000. Aí eu disse, realmente eu sou muito pobre, porque o camarada dá R$ 50.000 num boi, é muito dinheiro. Aí quando o camarada bateu o martelo, era justamente o Nelore, né? Quando o cara bateu o martelo, não era R$ 50.000, não. Era um, mais 5, mais 10, de R$ 50.000. Quer dizer, o cara deu 700, R$ 800.000 em um boi. Quer dizer, você percebe realmente o quanto você é pobre. Porque o pessoal, R$ 800.000. E não é que você pense simplesmente, deixa eu colocar aqui para vocês verem, não é que você tenha simplesmente, é, não é que tenha simplesmente só vendendo boi, não. O camarada vende
o boi, tem gente que vende o novilho, tem gente que vende a prenhez do boi, quer dizer, a vaca tá prenha e aí diz assim, vai nascer aqui um novilho. A vaca, ela é mãe, todo mundo conhece a família inteira do boi, ela é mãe do grande campeão do torneio tal, ela é filha do grande campeão do torneio tal, ela é produtora de não sei quantos mil litros de leite, quer dizer, ela é neta do boi que venceu o concurso, não sei do que lá. Só para vocês terem uma ideia, olha só a notícia aqui, para não dizer que eu estou mentindo, né? Tem gente que não acredita. Mas olha só a notícia. Olha quanto foi vendida essa vaca Nelore. Vaca Nelore bate recorde e é vendida por 1,5 milhão de reais. Aí você imagina, né? Uma vaquinha ser vendida por 1,5 milhão de reais. Tem gente que vende a prenhez. Você nunca viu nem o bezerro e já está comprando a prenhez. Tem gente que compra o sêmen do boi. Quer dizer, esse camarada aqui, esse boi, ele foi pai de dois bezerros campeões do torneio tal, então ele é um bom reprodutor. Aí o cara compra lá para poder fazer a reprodução dele. Então a gente vê que realmente existe um universo inteiro nisso aí e que realmente a gente é muito pobre, né? Porque a gente não participa desse tipo de situação. Então tem toda uma cultura, toda uma produção, tem gente que vive com isso aí. Não sei se alguém aqui tem algumas cabeças de gado, alguém investe nessa área, mas é algo também que existe no setor primário, né? É algo presente no setor primário. Você tem também a questão da pesca, sem querer entrar em questão política, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, não vamos falar de política aqui, principalmente nesse período, mas a questão de pesca também é algo que movimenta muita coisa. Para você ter uma ideia, não precisa nem chegar em pesca. Eu queria ter aqui em casa um aquário. Não sei se alguém também acho que sim. Eu lembro que tinha gente que tinha falado que tinha aquário, que tinha um cuidado, que tinha que trocar isso, trocar água. Só de aquário, você chega naquelas lojinhas ali de aquário para peixe, você se perde, porque a quantidade de coisa que você pode comprar, que você pode usar de oxigênio para limpar, de coisa que você bota lá para o peixe, tipos de peixe diferentes. Então é um mundo também muito grande. Você tem a questão da exploração florestal. Aqui estamos falando da questão legal. Muitas empresas elas derrubam e plantam, derrubam e plantam. Elas produzem, elas têm áreas dela onde elas plantam florestas e elas extraem dessas áreas. Algumas outras elas dizem assim, para tudo que a gente explorar, a gente vai plantar de volta, quer dizer, tem um retorno também para a natureza, mas também faz parte do setor primário. A questão daqui, não sei se é extração mineira, acho que seria extração mineral, né? Não é, né, que é extração de Minas Gerais, não. É mineira aqui fica parecendo que é de Minas Gerais, né? Mas é de mina, envolve cristais, envolve não necessariamente só cristais, mas a questão, por exemplo, do calcário, né, que você manda lá para a fábrica de cimento. Então você tem minérios de ferro e você tem outros metais mais preciosos também que você também está dentro do setor primário. E petróleo. Quando a gente fala de petróleo, a gente tem áreas diferentes do petróleo. Felipe aqui fala de um problema, um problema grave que muita gente tem, né? Mas veja, quando você fala da extração de petróleo, você tem toda uma tecnologia também, primeiro para a prospecção, que aí é um problema do Brasil, né? Você tem uma diferença grande entre reserva de petróleo, reserva estimada, reserva comprovada, reserva realmente utilizada. Quer dizer, são coisas diferentes. Não é porque eu tenho uma estimativa da minha reserva de petróleo que eu estou rico, que eu estou usando muito isso. Não, eu posso ter uma reserva, mas é uma reserva estimada. Não saiu ainda. Olha o caso lá do Ike Batista.
Não tinha saído uma gota de petróleo, mas ele dizia, não, minha empresa tem a capacidade de produzir tanto. É capacidade. Ela, lembra que a gente falou na nossa aula? Tem a capacidade de projeto. Olha, eu construí uma petrolífera que tem, uma empresa petrolífera que tem uma capacidade de produzir 5.000 barris por dia. Tem uma capacidade. Mas quanto produziu? Aí é outra história. Capacidade de produzir não implica dizer que é a produção. Aí, quando ele abriu a empresa dele na bolsa, o pessoal disse: Eu vou com o Eike, né? Que ele fez toda uma especulação. A empresa dele ia pegar lá do pré-sal. A empresa dele tem uma capacidade de produzir, mas não está produzindo. Aí o pessoal comprou e quebrou a cara, porque não conseguiu extrair, gerou uma dor de cabeça grande. Nem sei como é que está lá a situação dele, se ele foi está preso, se está solto, mas ficou aí uma confusão grande. Então, esse é o setor primário, ou chamado também de setor extrativo. A gente tem o setor secundário. A ideia do setor secundário é basicamente a maioria das indústrias que a gente trabalha. Setor secundário é o setor de transformação. Então, aqui é a indústria de transformação. Veja, eu posso ter o petróleo aqui, mas não entra a refinaria. Aqui é extração. Quando eu pego o petróleo e eu estou extraindo ele, eu posso mandar para uma transformação. Eu posso mandar para uma refinaria, onde eu vou pegar aquele petróleo e eu vou separar os componentes dele, eu vou fazer algum processo químico, vou fazer um craqueamento, fazer uma polimerização, entendeu? Então, uma coisa é extrair o petróleo, outra coisa é refinar. São coisas diferentes. Muitos países produzem petróleo bruto, mas tem uma capacidade de refino pequena. Então, a gente tem que saber diferenciar também essas duas características. Então, a gente tem aqui indústria de alimentos, Pernambuco muito rico em indústria de alimentos, né? Tem um grupo grande aqui de empresas de alimentos. Tem empresas da área de energia, empresas produtoras de energia, calçados também forte, a própria construção civil e aqui era num passado, hoje em dia está um pouquinho mais complicado, mas a gente teria também, por exemplo, empresas de construção naval, né? Apesar de toda a questão que envolve a empresa naval nos dias atuais, mas a gente também tem esse grupo de empresas aqui. É, alimentar muito, né? Alimentar aqui em Pernambuco a gente tem diferentes bebidas, alimentos, embalagens para alimentos, então é um grupo muito forte, é um grupo muito bom. Por isso que eu sempre coloco, eu digo, olha, você é importante você também se qualificar nessa área alimentar, sabe? Tem alguns treinamentos que a gente faz aqui específicos para a fábrica de alimentos, por exemplo, de análise sensorial, de boas práticas de fabricação, de ISO 22000, de APPCC. Quer dizer, são treinamentos que a gente da área de produção faz voltados para a questão de alimento. Porque como aqui em Pernambuco você tem muitas empresas de alimento, pode ser um diferencial para você, né? Ah, você trabalhou em fábrica de alimentos? E trabalhei. Aí diz assim, eu tenho um curso, eu fazia parte da equipe de boas práticas de fabricação, né? Eu era um auditor, então você tem um treinamento ali de auditor interno, de BPF, já te ajuda em alguma coisa, entendeu? Porque se a sua empresa pode nem ser de alimento, mas ela pode fornecer o insumo voltado para alimentação. Então, embalagem, né, um rótulo, uma latinha. Então, a empresa ela pode fornecer esse tipo de insumo e aí ela vai ter que ter BPF também. Então, tem que ter, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem Alcoa. Você diz assim, Alcoa não faz alimento. Mas o pessoal da Alcoa trabalhava também seguindo as boas práticas de fabricação, 5S e outras ferramentas que a gente utiliza muito na área de alimentos. E a gente tem um setor terciário, né? Setor terciário é o setor onde a gente está. É um setor também que vem sofrendo bastante, né? Porque o setor secundário, boa parte dele continua funcionando.
Vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando. Então, indústria, a gente continua. Né? Liguei pro meu irmão aí, agora, perguntei a ele, e aí, como é que tá? Tá trabalhando? Ele trabalha em indústria? E aí ele disse, tô aqui na empresa, tô trabalhando. Aí eu disse, mas tu tá trabalhando todo dia normal? Ele disse, dia normal não, eu tô trabalhando até dia que não era para eu trabalhar. Então ele, nessa pandemia, vai todos os dias trabalhar e ainda trabalhou sábado e domingo. Então aqui o pessoal da indústria, setor secundário, continua funcionando. Agora, teve uma diminuição, logicamente, né? Mas, por exemplo, se eu fabrico alimentos, a empresa deve estar ganhando mais, né? Porque todo mundo em casa, não sei vocês, mas eu em casa só penso em comer. Eu acabei de jantar, estou aqui pensando já no que é que eu vou comer depois que a aula acabar. Né? Hoje não tem nenhuma live, hoje não tem nada, pelo menos aí que eu esteja observando. Hoje tem live de Sepultura, professor. Sepultura não é um negócio muito legal da gente assistir com a família, não, né? Fosse Massacration, conhece Massacration? Massacration era uma banda boa, mas Já ouvi Sepultura. falar, mas não é da minha época, não. Eita, agora me chamou de velho. Pronto, deixe seu nome aqui nos comentários, porque aí eu vou já notificar aqui sua pontuação. Estou fechando a nota de vocês da primeira unidade, mas é recente, rapaz. O YouTube você consegue assistir coisa antiga. Também não era da minha época, não. Eu comecei a assistir um dia desse. Mas veja, o setor industrial ele continua funcionando, até mais. Eu estou gastando muito mais com alimentação do que eu gastava. Porque durante a semana eu passava a semana toda na rua, eu jantava fora de casa, eu almoçava fora de casa. Agora não, né? Agora a gente está ficando em casa o tempo todo. Já o setor terciário, não. O setor terciário, esse aí, sofreu demais com essa pandemia. Acredito que é o setor mais afetado, porque trabalha com o setor educacional. A maioria das instituições teve que se adaptar, né? A escola da minha filha começou semana passada com aulas remotas, do jeito que a gente está tendo aqui. É, Me solidarizei muito com a professora, porque a professora dela estava sofrendo, porque são 15 meninos de 6 anos de idade gritando, pulando, e para ela dar aula é um problema, né? Mas a educação é algo que tem um peso muito grande, né? O comércio também, porque estão fechando todos os comércios, a gente não pode vender nada, só comércio de alimentos que continua, supermercados, isso, mas tem várias coisas que estão fechadas aí, e o pequeno empresário está sofrendo bastante, né? Bancos também, porque a movimentação financeira está diminuindo bastante, muita coisa a gente não está fazendo, a gente está deixando para resolver depois. A saúde está sendo sobrecarregada, que os profissionais de saúde estão trabalhando cada vez mais, né? A gente está aqui numa realidade que o governador está doente, o vice acho que está doente também, o secretário de saúde está doente também, quer dizer, todo mundo precisando de tratamento, todo mundo precisa de hospital, todo mundo precisando de médico, então profissionais de saúde tiveram um problema grande. A questão de transporte está sofrendo também, distribuição está sofrendo, porque estão tendo que se readaptar a essa realidade. E a própria os meios de comunicação também, né? Porque você vê hoje em dia um telejornal, você olha toda essa movimentação e aí eles têm que se adequar. Então, o setor terciário é o setor que está envolvido com prestação de serviços. No nosso caso, foi o setor que mais vem sofrendo aí com essa mudança, com toda essa pandemia. Então, a gente tem empresas que podem ser classificadas seguindo a orientação do que é que elas fazem. A gente tem. Zé Luiz fala que tá cortando aí para vocês? Para mim aqui tá chegando no normal, assim. Eu sempre boto a aula para assistir e eu coloco a aula também no meu celular. Se vocês olharem no chat, tem dois Edinaldo. Eu que estou dando aula no meu computador e eu que estou assistindo minha aula no celular. Aí sempre para ver se a imagem tá chegando legal, se o áudio tá chegando legal. Ah, pronto, pronto. Mas aí acho que melhorou. Às vezes é a internet, né? Hoje aqui faltou energia algumas vezes. Hoje foi um negócio bem complicado em internet, mas agora à noite deu uma estabilizada. Acho que está mais tranquilo. Então tem empresa que é empresa produtora e transformadora de bens e materiais, estão nos setores primários e secundários.
E tem empresa de serviço. A empresa de serviço está no setor terciário da economia. Então, você tem aí dois tipos de empresa que trabalham nos três setores da nossa economia. Uma outra forma de classificar a empresa também é de acordo com o tamanho dela. A gente pode dizer que é uma microempresa, é uma pequena empresa, é uma média empresa. A gente tem outros detalhes, sabe? Se você for lá no Sebrae, ele vai te explicar direitinho, não é? Se você for lá na prefeitura para poder cadastrar, não, eu sou um micro empresário, aí você vai ter um microempreendedor individual, né? Você tem um MEI, você tem classes diferentes aí, mas em linhas gerais a gente diz, ó, posso ter grande empresa, maior que 250 funcionários, um faturamento maior do que 50 milhões de euros. Você tem pequenas e médias empresas, média vai ficar ali entre 50 e 250 funcionários. A pequena vai ficar de 10 a 50 e uma microempresa tem menos de 10 funcionários. Então a gente também pode classificar a empresa dependendo da quantidade de funcionários que a gente tem na organização e o seu faturamento. Nós temos na empresa também conceitos de representação da organização. Tem casos que a gente monta o chamado organograma e a gente faz uma montagem com uma visão mais vertical. Qual seria a ideia da montagem vertical? Você coloca níveis hierárquicos na minha empresa. E você tem uma visão que é uma visão mais voltada para uma questão horizontal, onde você pode colocar a ideia de departamentos. Veja o exemplo, como é que a gente poderia captar essa ideia aqui, ó. Então eu tenho, ó, conceitos verticais e horizontais. Qual seria a diferença? Deixa eu mostrar aqui. Não, você tem conceitos verticais e horizontais. Aí veja um exemplo, níveis hierárquicos. Aqui levando em consideração não a pessoa, levando em consideração o setor. Então, por exemplo, eu tenho aqui assim, ó, gerência industrial. É o setor macro, né? É a cabeça da sua organização. Você tem a gerência industrial. Respondendo à gerência industrial, você tem outros setores. Aí você tem, por exemplo, a gerência de produção. Você pode ter a gerência tá só de produção. Quer dizer, a gerência de produção, ela é um setor que está abaixo da gerência industrial. Na gerência industrial, você tem produção, você tem manutenção e você pode ter, por exemplo, o PCP. Então, a gerência de produção está abaixo. O gerente de produção, ele pode ter outros ambientes. Então, você pode ter, assim, por exemplo, você pode ter, por exemplo, é, embalagem. Quer dizer, o setor de embalagem fica dentro e respondendo ao gerente de produção. E o setor de embalagem, você pode ter aqui por exemplo, o encaixotamento. Quer dizer, lá no setor de embalagem tem uma parte que bota a embalagem primária, tem gente que bota a embalagem secundária, tem gente que coloca só nas caixas e monta o pallet. Quer dizer, aqui eu estou vendo uma hierarquia. Ou seja, um setor está abaixo do outro. Existe uma outra visão, que é a visão mais horizontal. Qual seria a ideia da visão horizontal?
Aqui a gente vai ver o mesmo nível hierárquico. Tá todo mundo junto. Por exemplo, aqui eu não disse a vocês que a gente tem a gerência de produção. Eu poderia ter no mesmo nível aqui, ó, gerência de produção. Poderia ter aqui gerência de manutenção. Poderia ter aqui a gerência de qualidade. Quer dizer, o gerente de produção não responde ao gerente de manutenção. Estão no mesmo nível hierárquico. O gerente de qualidade também está no mesmo nível hierárquico do gerente de produção. A gente disse que é uma questão, uma representação que está tratando do lado horizontal. É aqui, por exemplo, é que quando você pegar o organograma funcional da sua empresa, tem empresa que vai dizer para você assim, ó, você pode crescer verticalmente. E tem empresa que vai dizer assim, você pode crescer horizontalmente. Quem poderia dizer a diferença entre você ter uma promoção vertical e uma promoção horizontal? Qual seria a diferença? Vertical é com aumento de salário, né? E horizontal é sem aumento. É isso? Será que é isso? As duas têm aumento de salário. A gente quer o aumento, né? As duas têm aumento. Mas o que seria uma promoção vertical e uma promoção horizontal? Quem mais teria alguma ideia? Ele diz assim, fui promovido verticalmente. Aí o outro diz, fui promovido horizontalmente. O que é melhor? O que é pior? Ou o que é isso? Ninguém nunca ouviu falar, não? Jéssica diz que tem... Oi. O vertical seria que ele foca tipo na evolução do nível hierárquico do trabalho do colaborador, professor? Por aí, por aí. A ideia é essa. Né? Veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Veja aqui o exemplo. Imagina que você é estagiário. Aí você diz assim, vou ser promovido. Não quero mais ser estagiário. Aí você virou analista de processos. Quer dizer, eu subi um nível. Eu era estagiário, fui promovido para analista de processos. Aí você está trabalhando bem, né? Formado lá na Metropolitana, assistiu a aula com o professor Edinaldo, é um cara desenrolado, vai ser promovido, sem dúvida, tenho certeza absoluta. Aí você chegou aqui, não sou mais analista de processo, não. Agora eu sou coordenador de produção. Percebe que você está mudando o nível, você está crescendo, né? Isso é uma promoção vertical. Mas você é um cara muito bom. Você está mostrando muito trabalho. Aí você não vai ficar só em coordenador, não. Você vai ser gerente de produção. Eu estou crescendo verticalmente. Entendeu? A ideia é essa. O que seria então a horizontal? A horizontal é assim. Eu não cresço verticalmente. Imagina que eu sou analista de processos. Mas aí a pessoa diz assim: não dá para ele subir, não, porque o coordenador ainda está lá na fábrica. O coordenador dele é bom. Mas ele tem que ganhar, eu tenho que pagar mais a ele, senão ele vai embora. Aí você é analista de processos trainee. Comecei agora, recém-formado, terminei meu curso agora. Tô em treinamento, eu sou um trainee. Aí diz assim, esse cara já está desenrolado, ele não é para ser mais trainee, não. Normalmente a pessoa passa um ano como trainee, aí muda. Aí ele vai ser analista de processos júnior. Ele já teve um tempo de trainee, agora ele já é júnior.
Veja, ele continua como analista de processo, mas ele teve um aumento de salário e ele tem um crescimento horizontal. Aí ele diz assim, rapaz, esse cara é bom, ele não é mais júnior, não. Normalmente a gente passa aqui 2, 3 anos como júnior. Aí ele vai ser um analista de processos pleno. Pleno é um cara já que tem uma bagagem grande. Aí ele vai passar 4 a 5 anos como pleno. Aí ele vai chegar no nível de ser um analista. Mas esse cara tá no nível de um gerente. Esse cara é bom. Esse cara não tem conversa, não. Ele agora ele é um analista de processos sênior. E em muitas empresas é o último nível. Diz assim, eu sou sênior. É aquele cara experiente, é aquele cara muito rodado, é aquele cara que tem uma bagagem boa. Ele só não migrou por questão de oportunidade mesmo para ser um coordenador. Mas ele tem empresa, inclusive, que tem analista que ganha mais do que coordenador. Porque as vagas, elas se cruzam, entendeu? Por exemplo, tem gerente industrial, tem gerente de produção. O gerente ganha mais que o gerente. Aí aqui eu posso ter um analista sênior que ganha mais do que o coordenador júnior ou coordenador pleno, entendeu? Então tem empresa que o camarada diz assim, esse camarada tá abaixo e ganha mais porque ele cresceu horizontalmente, entendeu? Por exemplo, tem faculdade, eu digo assim, eu sou professor. Eu entrei na Metropolitana, eu era professor especialista. Aí terminei meu mestrado, virei professor mestre. É um crescimento horizontal. Eu continuo como professor, só que professor mestre. Aí terminei o doutorado, agora eu sou professor doutor. Quer dizer, você vai migrando aqui dependendo do tempo, dependendo. Tem faculdade que se você, mesmo que você não mude a formação, você é professor 1, aí professor 2, professor 3, professor 4, professor 5, professor 6, professor 7. Aí você vai mudando. É aquela pessoa que não buscou, não teve um treinamento, não fez nenhum curso. Aí eu entrei na faculdade do ensino médio. Eu não vou ser, eu tenho ensino médio, eu não vou fazer faculdade. Eu estou como encarregado, aí você vai crescer como encarregado. Você nunca vai virar supervisor, você vai ficar como encarregado, entendeu? Então, dependendo desse caso, aí diz assim, mas ele é um encarregado bom. Tá, ele não vai crescer para supervisor, mas eu posso botar encarregado pleno, encarregado sênior. Aí você tem uma especialização horizontal. Perceberam a diferença? Todo mundo captou? Bom, e aí você tem os organogramas, né? Os organogramas são importantes para que a gente possa entender a estrutura da nossa empresa. Então, aquilo que eu coloquei, ó, você tem uma gerência, uma diretoria industrial, aí você tem aqui o departamento mecânico, departamento de produção frio, departamento administrativo, gestão da qualidade. Dentro da gestão da qualidade, você tem o quê? Um setor que cuida de auditorias, um que cuida do sistema de gestão, um da área comercial, do saque. O administrativo tem o setor de compras, tem o setor de pagamento, tem o setor de expediente. Oi? Professor, uma Oi. dúvida. No slide anterior, você colocou lá o crescimento horizontal e o vertical, né, dos departamentos. Nesse caso aí, os departamentos que estão no crescimento horizontal, eles seriam pares? Sim, eles estão. Quando a gente fala de departamento, ele está no mesmo nível. Por exemplo, ó, gerência de produção tem o mesmo nível da gerência de manutenção, mesmo nível da gerência de qualidade. É diferente no caso aí do hierárquico. Então, Isso. teoricamente, o gerente industrial, mesmo tendo um gerente de produção, ele estaria com atribuições Acima. acima. Isso. O gerente industrial aqui pode ser um diretor também, mas tem empresa que tem um gerente industrial e o gerente de fábrica geral. O gerente industrial, ele vai comandar o gerente de produção, que cuida só da produção da indústria, o gerente de manutenção, que vai cuidar só da manutenção. Então, essa gerência aqui é onde a gente vai ter o staff, é onde a gente vai ter o diretor, é onde a gente vai ter o pessoal que vai cuidar da empresa como um todo. Entendi. Ok. Então, a gente tem esse crescimento. Aqui você tem a hierarquia, certo?
A hierarquia, você tem aqui a parte horizontal e você tem a parte vertical. Aí você só tem que respeitar a questão da hierarquia mesmo. Normalmente, a hierarquia da gente, ela vai seguir a função, né? A gente vai colocar aqui numa escala assim. Normalmente vai ser auxiliar, a gente tem assistente, normalmente vai ser assim, né? Auxiliar, assistente, analista, aí você vai ter, dependendo da empresa, você vai ter aqui no meio, ó, você vai ter encarregados, você vai ter analista, você vai ter coordenador, aí você vai ter gerentes e diretor. Normalmente segue esse campo aqui. Então você pega, por exemplo, auxiliar de serviços gerais. Você vai ter aqui o auxiliar normalmente não requer lá uma formação muito ampla. Assistente e encarregado, a gente está trabalhando aqui num nível médio. Por exemplo, eu estou cursando a faculdade, eu posso ser o encarregado. Que em boa parte das empresas o encarregado não precisaria ter. Agora, atualmente, como muita gente está tendo faculdade, isso é uma visão até que está mudando, né? Mas antigamente você dizia, não, encarregado, teoricamente, só precisaria ter a formação média. Aí você pegava aqui, ó, analista, não, aí já está falando em uma questão superior. E de preferência com pós-graduações. E aí você tem esses campos aqui superiores. Normalmente, coordenador, gerente e direção, a gente tinha uma formação que era muito específica, que eram os MBAs. MBA é uma pós, é uma especialização, só que é voltado para a gestão, é voltada para a administração de negócios. Então, é uma pós voltada para a administração de negócios. Entendeu? É uma questão voltada para administração de negócio. Alguém colocou aqui supervisor, sim, também não podemos esquecer do supervisor, né? Então você tem aqui um supervisor que fica por aqui. Agora você pode ter variações, como eu falei para vocês. Vou dar um exemplo. Trabalhei em empresas e o analista ele trabalhava junto com o diretor. Aí ele é um analista do diretor, então ele tinha um papel importante. A gente tratava ele como um gerente, entendeu? Agora, tudo depende muito da sua conduta, né? Depende da sua postura. Eu conheço gente que é. Eu conheço gente que é encarregado, mas é uma pessoa que tem uma postura tão diferenciada, é uma postura tão segura, é um camarada desenrolado. Você diz assim, o cara é encarregado, mas ele tem uma postura de coordenação. Quando ele chega, o respeito que as pessoas têm por ele, o espaço que dão em reuniões, entendeu? Mas tudo depende do seu posicionamento, né? Do seu desenrolar. Tem uma função que começou a surgir aqui em Pernambuco, o pessoal começou a trabalhar muito ali, mais ou menos ali em 2005, 2010, que começaram a chamar, não sei se vocês conhecem, começaram a chamar o camarada de staff. Alguém já ouviu essa função? Tem assim, fulano é staff. Alguém já ouviu trabalhar numa empresa que tem esse tipo de nomenclatura? Pronto, a Sheila diz que sim, Jéssica já viu no LinkedIn. Tem gente que coloca essa função staff, né? Staff a gente vê em live, nessas lives que a gente tá assistindo aí. Aparece o cara atrás da camisa dele, ou em show, quando você ia lá em show. Quando você ia na camisa do camarada, tinha atrás da camisa dele, tinha assim, produção. Alguns alguns colocavam aqui staff. Aí, como Sheila disse, ó, staff de pessoas, staff de processos. Quer dizer, antigamente a gente tinha a imagem do gerente, aí o gerente tinha uma secretária.
secretário ou secretária, né? Para não dizer que eu sou uma pessoa machista, aí pode ser secretário também. Mas você tinha essa pessoa que era secretário. Só que o secretário, o que é que ele fazia? Quero falar com o gerente. Isso em 1998. Falava assim, quero falar com o gerente. Aí eu ia pedir a secretária. E assim, minha querida, marca aí uma horinha para mim com o doutor Zé Mário. Aí ela dizia assim, Edinaldo, essa semana ele tem horário livre, quinta-feira às 16 horas. Aí eu, ótimo, bota esse horário para mim. Aí eu ia lá conversar com ele, entendeu? Mas ela organizava a vida do gerente. Então o gerente ia para uma reunião, ela estava aqui com os dados, entendeu? Ela era a pessoa da ata. Lembra a famosa ata? Quem vai fazer a ata da reunião? Ela era a redatora da ata, ela cuidava da agenda, ela olhava os relatórios. Então ela organizava a vida do gerente. Só que aí a gente começou a precisar de uma pessoa que entendesse mais de processo. Aí o que começou a acontecer? Eu tenho um gerente e aí eu comecei a contratar um staff para o gerente. Era uma pessoa que tinha formação em processo, formação na área de processo, na área de produção. Era uma pessoa que entendia de produção, mas, por exemplo, o que é que o staff fazia? Agora o staff não vai só organizar a vida do gerente, não. O staff ele vai fazer os relatórios, ele vai gerar os indicadores, ele vai fazer até apresentações. Eu já vi staff fazer. Eu tinha caso que eu trabalhava numa empresa que o gerente dizia assim, Edinaldo, manda para mim a apresentação de qualidade. Eu preparava toda a apresentação e o gerente ia lá e apresentava. Aí eu estava até na sala, a gente olhava, e aí o diretor dizia assim, rapaz, muito boa a apresentação, gostei muito dos dados, ficou muito legal. Aí às vezes ele dizia assim, parabenize Edinaldo, porque foi ele que preparou, eu estou só apresentando. Às vezes a gente ia para uma reunião e ele dizia assim, foi tu que fez? Tu explica melhor, vai lá e apresenta. Eu dizia, mas rapaz, faço isso não. Né? Mas era o staff, quer dizer, é o braço direito da gerência. Então a gente começou a deixar de ter uma pessoa só administrativa e começou a ter uma pessoa mais técnica ao lado do gerente. Porque aí é uma pessoa que o gerente está ausente, ele vai lá e assume, entendeu? Ele é o segundo aí na lista abaixo do gerente. Olha, o Anderson fala isso aí, que acontece isso, né? Ele mandando os indicadores para o gerente apresentar. Era uma dor de cabeça, porque você tinha que deixar tudo bonitinho, fazer um gráfico legal, aí depois você apresentava a ele, dizia, manda o relatório aí, manda a apresentação. Eu mandava para ele, aí eu sentava com ele, eu apresentava para ele, e depois ele apresentava lá na reunião. Aí terminava no final e dizia, e aí, como é que foi a reunião? Torcendo para ser boa, né? Se não fosse boa, aí dava uma dor de cabeça danada. Mas acontece o tempo todo, né? Então você tem os organogramas aqui, dependendo da função, você vai colocando as hierarquias. Então, a ideia da organização, ela é seguindo hierarquias, onde a gente tem crescimento, tem ideias verticais e a gente tem ideias horizontais. Quem está na questão horizontal tem o mesmo nível hierárquico. Um encarregado de produção tem o mesmo nível hierárquico do encarregado de RH. Tem o mesmo nível hierárquico do encarregado de manutenção, né? Ainda tinha esse caso. A gente fazia a apresentação, tá bem claro, e às vezes o gerente pedia para mudar tudo, para deixar do jeito dele, pedia para mudar a escala, alterar o gráfico. Esse gráfico aqui vai me quebrar. Como é que eu vou apresentar esse gráfico aqui? Você está querendo me derrubar? Faça um gráfico melhorzinho. Aí a gente ia lá, ajustava o gráfico para não ser uma coisa tão impactante, né? Então acontecia também isso. Olha aqui um exemplo que a gente pode ter uma visão combinada. Por que combinada? Veja, aqui eu tenho funções, financeiro, produção, marketing. Aqui é função. Aí eu posso pegar essa divisão por função e eu posso botar abaixo dela uma divisão por produto.
Ou seja, na produção, você tem que departamentos? Na produção, eu tenho motores, eletrodomésticos, geladeiras. Geladeira é um eletrodoméstico, né? Interessante. Mas veja, eu separei aqui. Eu tenho motores e tenho eletrodomésticos e tenho geladeiras. Aqui está para o produto. Eu posso pegar cada item desse produto e eu posso separar por processo. A fabricação de eletrodomésticos, ela tem uma seção de enrolamento, uma seção de pré-montagem, uma seção de montagem. Quer dizer, aqui eu estou separando por processo. E eu posso separar por função de novo. No setor de pré-montagem, você tem a área de planejamento e tem a área de controle. Quer dizer, esse é um exemplo de um organograma misto, combinado, onde a gente combina função, produto e processo. Tem caso que você quer só função, aí você vai colocar só função. Tem caso que você quer um organograma só de produto, aí você vai colocar só produto. Tem caso que vai ser um organograma só de processo, aí você coloca o processo. Certo? Se tiver detalhando no organograma, por exemplo, na questão, imagina uma pergunta de prova, faça um organograma funcional. Você tem que botar só função, entendeu? Aqui é um organograma do produto, aí você vai botar só produto. Então, veja direitinho como está na questão, como está no enunciado, como está no título do organograma, para a gente saber como é que eu posso estar colocando ele lá na minha representação. E a gente tem também o organograma circular. Qual é a ideia do organograma circular? Veja, o pessoal, digamos que eles... Hoje em dia a gente vive num mundo muito diferente, sabe? Aí tem gente que acha ruim assim. Tem gente que acha ruim, por exemplo, eu estou num organograma e eu vi aqui que eu estou no último nível da minha empresa. Rapaz, eu estou vendo aqui o organograma e eu estou vendo que eu estou aqui no final. Aí tem gente que não se sente muito importante não, entendeu? É igual você chegar assim e dizer, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Mas tem gente que chega e diz assim, eu sou um ajudante geral. Aí a pessoa diz assim, rapaz, é tão ruim eu dizer, eu sou um ajudante geral. Aí a pessoa muitas vezes não se sente tão importante ao realizar uma atividade. Aí a gente muda esse conceito, entendeu? Um conceito interessante que a gente começou a usar é o conceito de dono de área. Alguém conhece isso aí? Dono de área. A gente começa a botar isso aqui, ó. Quando eu pego o cidadão e eu falo que ele é auxiliar, o camarada fica meio chateado. Eu sou ajudante geral, eu sou um auxiliar. Só fica muito chateado. Aí a gente diz assim, pega a área, a gente pega o setor, aí diz a ele, o que é que tu faz aqui? Aí ele fala, eu sou só um auxiliar de serviços gerais. Aí a gente diz a ele assim, você não é só auxiliar de serviços gerais, não. A partir de agora, você é o dono dessa área. Tudo que acontecer nessa área é responsabilidade sua. Você é o gestor dessa área. Aí o camarada diz, rapaz, o negócio é importante. Botaram a minha foto, botaram o meu nome. Eu sou o gestor da área. A gente fala assim, o que acontecer de errado aqui, reclame. Não deixe ninguém bagunçar o seu setor, não. Porque você é que manda aqui. Aí o camarada que era um auxiliar, que dizia assim, rapaz, eu estou no comecinho aqui da minha empresa,
o cara já muda um pouquinho a questão da importância, né? De Plácido fala sobre a questão de BPF, né? A gente tem que manter tudo organizado, tudo limpo, higiene. Como é que eu vou fazer o funcionário vestir a camisa da empresa e entender a importância dele nesse processo? Boto ele como dono de área. Aí quando a gente bota ele como dono de área, ele diz assim, o cara fica atento, o cara fica ligado. Aí diz assim, ó, ei, você aí que tá fazendo isso aqui. Não, quero isso não. O cara da manutenção vem fazer bobagem. Terminou a manutenção, ó, tem que higienizar isso aqui, ó, limpa isso aqui, e não vai deixar a minha área desse jeito, não. Então eu vou notificar aqui seu gestor, entendeu? Então a pessoa cresce um pouquinho. Quando eu boto esse organograma circular, a ideia que eu tenho é que a gente não tem aquela questão de hierarquia, dizer assim, eu estou embaixo, entendeu? É uma visão não linear do organograma. Você bota aqui a pessoa central, né? Você tem a direção, e os outros você vai colocando aqui como camadas. Então vai ter uma camada, comissões, vai ter uma camada com departamentos, vai ter uma camada com as divisões, entendeu? Então é uma visão para quebrar um pouquinho essa ideia do linear, para a gente não ter aquela visão hierárquica, para a pessoa dizer assim, rapaz, eu estou na base da hierarquia da minha empresa. Então é uma visão mais moderna, é uma visão mais atual, né? É uma visão diferenciada para a gente mostrar o fluxograma e os organogramas, principalmente, das nossas empresas. Então a gente pode ter o organograma na visão tradicional e a gente pode ter o organograma numa visão mais circular. E a gente pode expandir, inclusive, para os diferentes níveis da organização. Isso aqui é parecido com a ideia que a gente tem no planejamento. Olha. Você tem um nível mais institucional, que é a questão de administração de cúpula, é o presidente, são os diretores, que vai definir os objetivos, vai definir aquilo que a gente falou na aula passada, missão, visão, valores, vai ter um planejamento mais macro. A gente tem um nível intermediário, que é a pessoa que vai gerenciar isso, os gerentes, os supervisores, e a gente tem um nível mais operacional, que é quem vai executar, é quem vai fazer realmente acontecer, que são os funcionários e os operários da minha empresa. Então, você tem níveis diferentes de atuação dentro de uma organização. E você tem também funções administrativas. Quando você trabalha numa administração de produção, você tem que gerenciar os recursos, seja ele humano, financeiro, de materiais, de tecnologia ou de informação. Você vai gerenciar os recursos e você vai gerar os resultados. Como é que eu vou gerar esses resultados? Através do meu desempenho, atingindo os objetivos, produzindo aquilo que eu deveria fazer, executando o serviço que eu deveria fazer, calculando e mostrando a minha eficácia e a minha eficiência. Quais são os 4 tipos de funções administrativas que eu posso ter dentro de uma indústria? Eu posso trabalhar na questão de planejamento, onde eu vou criar os objetivos e definir como a gente vai alcançar, eu faço planejar como vai ser executado. Eu tenho um nível voltado mais para direção, onde eu vou dizer quem vai fazer o quê, eu vou motivar as pessoas, eu vou liderar as pessoas. Eu tenho um nível que é um nível mais de controle, eu vou verificar quem está fazendo o quê, eu vou monitorar os resultados e, quando possível, eu vou corrigir os desvios. Ou posso estar no nível mais de organização, onde eu vou pegar cada recurso, cada atividade e eu vou organizar. Então, dependendo da função, tem gente que trabalha numa questão mais de direção. Tem gente que trabalha mais na organização do trabalho. Tem gente que tem um controle e tem gente que é voltado para o planejamento, né? Nas funções administrativas de um ambiente industrial, a gente pode ter aqui essas 4 abordagens diferentes. Ou as 4, né? Dependendo do tamanho da empresa, você pode fazer as 4.
Eu planejo, eu dirijo, eu controlo e eu organizo. Também pode acontecer. Aí é que vem aquela pergunta que a gente faz que muita gente não sabe responder. Muita gente tem dúvida de como responder essa pergunta. Se eu perguntar a vocês, olha, o que é melhor? Melhor, o que é que vocês acham melhor? É melhor eu ser grande numa empresa pequena ou é melhor eu ser pequeno numa empresa grande? O que é que você acha? O que é melhor? É melhor eu ser grande numa empresa pequena ou eu ser pequeno numa empresa grande? Ser grande numa empresa pequena. Ser grande numa empresa pequena. É uma visão, entendeu? Porque veja, por exemplo, aqui nesse caso, ó, tem gente que diz assim, cadê o nosso caso? Tem gente que diz assim, eu trabalho na minha empresa. Tu é o quê? Aí a pessoa fala, eu sou gerente. Então veja visões diferentes aqui, ó. Tem gente que fala assim, eu sou gerente. Aí, ok, tu faz o que lá? Tu é gerente de quê? O cara diz, eu sou gerente de tudo. O cara é gerente, ele cuida de produção, ele cuida de manutenção, ele cuida de manutenção mecânica, ele cuida de manutenção elétrica, ele cuida de manutenção predial, ele cuida da expedição, ele cuida do RH, ele cuida de tudo. Aí você diz, eu sou grande numa empresa pequena, porque eu faço tudo. Entendeu? Como o Davi colocou, traz muita responsabilidade. Já tem empresa que diz, não, eu sou gerente de expedição. Tu vai cuidar do quê? Eu vou cuidar só da expedição. Mas tem eu que sou gerente de expedição, tem outro camarada que é gerente de manutenção elétrica, tem gente que é gerente de manutenção mecânica, tem um outro cara que é o gerente de manutenção predial, tem um cara que é gerente de RH, tem um outro que é gerente de produção. Veja, só nessa empresa aqui tem 6 gerentes. Aí você diz assim, como o Plástico colocou, gerências específicas, né? Aqui só tem eu. Qualquer bronca, qualquer problema é contigo. Aqui eu cuido de um pedacinho. Tem caso que esse gerente aqui, ele ganha mais do que esse. Porque esse aqui é uma empresa pequena, entendeu? Aí é uma empresa pequena, ele faz tudo, uma empresa familiar, o salário pode ser menor. Tem caso que é maior também. Acontece? Acontece também. Mas esse camarada aqui, ele vai ter menos atribuições. Aí depende da empresa, né? Se é uma empresa mais organizada, uma multinacional, uma grande empresa, a gente pode ter esse layout aqui. Ou seja, você é pequeno numa empresa grande. Eu sou pequenininho numa multinacional. Eu sou encarregado numa empresa. Quantos encarregados tem na tua fábrica? Tem 40. Não, eu sou encarregado de produção. Quantos encarregados tem na tua produção? Só eu. Então tem uma diferençazinha nessa questão aí, certo? Mas depende muito da empresa que você estiver trabalhando. E aí, quando você fala dos planos, ó, a gente tem planos diferentes. A gente tem planos relacionados com o método que vai ser feito. Tem plano que é relacionado com o dinheiro que a gente vai empregar. Tem plano que está relacionado com o tempo. E tem plano que está relacionado com o comportamento, a conduta. Então, você, na organização industrial, você pode definir método, ou seja, o procedimento, os chamados POPs, né? Como é o procedimento operacional padrão? O que é a ideia do POP? Nós temos procedimentos aqui para executar uma certa atividade. Todo mundo faz esse POP. Você tem a questão financeira. Eu tenho o meu orçamento. Esse orçamento precisa ser atendido. Meu orçamento mensal é de tanto. Eu tenho que estar acompanhando o tempo todo esse gasto. Tem a questão do tempo. Ou seja, eu tenho um plano de produção, eu tenho um plano mestre de produção, eu tenho a minha programação diária de produção, diz o que eu tenho que fazer em cada momento. E a gente tem comportamento, você tem aqui o código de conduta, você tem regras,
Não é? Tem empresas, por exemplo, tem empresas que definem regras de roupa. Né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar numa faculdade, logo quando eu entrei na faculdade, veja, sou professor numa faculdade, ele me deu código de conduta para vestimenta. Aí eu disse, olha só que interessante, dizia como o professor tem que se comportar. Você acredita? Então tem códigos de conduta. Empresas também têm isso. O que é que você pode usar, o que é que você não pode usar, qual roupa você pode usar, qual roupa você não pode usar, entendeu? Então tem códigos também, tem condutas também que a gente deve estar executando. Então isso também acontece. A questão de comportamento também é algo importante que a gente deve estar monitorando. Tem um chamado funcionograma. Qual é a ideia do funcionograma? O funcionograma ele separa por função e ele diz o que cada função executa. Então eu boto aqui, ó, presidência. A presidência faz o quê? Aí tem o que é que a presidência faz, entendeu? Vice-presidência. Vice-presidência faz o quê? Aí você tem que setores, qualidade, segurança e a parte de meio ambiente. Aí fala sobre qualidade de vida. A administração financeira faz o quê? O setor de logística faz o quê? Então, o funcionograma ele detalha a função e as principais atividades que a gente vê para saber assim quem tem que fazer o quê. Quando a pessoa entra, diz isso é uma atribuição minha. Então, você tem descrição de cargos, você tem um cargo isolado, descrito mais detalhadamente, mas você tem também o chamado funcionograma que vai detalhar o que cada função vai executar. Aqui é só um exemplo de como a gente pode abrir esse funcionograma. Eu tenho a diretoria administrativa, que tem o departamento de materiais e o departamento de recursos humanos. Departamento de materiais vai fazer o quê? Aí tem toda a listagem do que é que o departamento de materiais tem que fazer. Departamento de recursos humanos tem que fazer o quê? Aí tem a listagem aqui do que tudo que o departamento de recursos humanos tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ainda, deixa eu ver se eu consigo achar. Acho que eu acho ainda. Deixa eu ver aqui. Eu tenho, por exemplo, o meu programa de gerenciamento da rotina. Logo quando a gente chegava na empresa, a gente tinha que fazer um gerenciamento da rotina para todas as nossas atividades. Então eu dizia assim, quais são as minhas principais atividades? Aí a gente listava quais eram as atividades. Ok, como é que vai ser a distribuição dessas atividades que você vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, um exemplo. Esse aqui é um exemplo de um gerenciamento de rotina. Olha aqui o exemplo. Então, veja, nesse campo aqui, o que é que eu tenho? Ó, agenda de trabalho, qualidade, é a minha, revisão 1, 2005. Aí eu já tinha aqui, ó. Na segunda-feira, o que é que eu tenho que verificar? Potabilidade da água, coleta de análise sensorial, análises microbiológicas, cumbuca do gerenciamento da rotina dia a dia. Aqui depois eu vou ter o almoço, aí, ó, ações da cumbuca. As S6 eu tinha que realizar a solicitação de compra. Aí vinha aqui o saque. Aí cada momento eu tinha reunião de saque com os staffs, ó. Reunião de saque com o Luciano, com o Casey, com o Djalma, com o Tatiane, com o Chung. Vou avaliar o 5S. Dia de quarta-feira, 2 horas da tarde, eu tinha que ver o 5S. Programa de melhoria, MASP. Quinta-feira tinha MASP, que é metodologia analítica para solução de problemas. Sexta-feira à tarde é dia de GMF, grupo de melhoria focada. Gana. Gana é o nome que a gente criou. Gana significa assim, ó, gerenciamento andando na área. Porque no trabalho, o pessoal colocava assim, visita na área. Aí eu tinha um diretor que dizia assim, visita, eu quero ninguém fazendo visita, vai me visitar, vai trazer flores, vai chamar para tomar um café, ninguém faz visita não, a gente tá fazendo gerenciamento, entendeu? Ele era meio
delicado assim com essas coisas. Ele dizia, não quero ninguém botando visita não. Aí a gente disse, eu vou botar o quê? Aí diga, sei lá, bota. Aí ele criou essa sigla aqui, Gana, gerenciamento andando na área. E aí ficou, a gente começou a usar isso. Então, dia de integração, ó, toda primeira e última semana do mês, logo às 8 horas eu tinha que fazer a integração de novos funcionários. Aí tinha aqui o horário da integração, onde a gente ia falar sobre boas práticas de fabricação, organização de documentos, eu fazia aqui de 10h30 até 11 horas, olhava POP, olhava documento, olhava tudo isso. Quer dizer, isso era uma agenda de trabalho que a gente tinha ao longo da minha semana. Então, aqui tinha atividades com minha supervisora de qualidade, aqui tinha atividades com a coordenadora de qualidade, aqui tinha atividades com a coordenadora de segurança alimentar. Está em vermelho, que está em azul, e depois a gente foi mudando, né? Dependendo aí da situação, a gente ia mudando aqui essa demanda, né? Mas é o que eu tento fazer até hoje. A gente vai mudando aqui, a gente vai vendo aqui a agenda de trabalho, a gente vai colocando quais são as atividades que a gente vai fazendo. É uma forma de você organizar e você ter um controle melhor das atividades que você vai realizar. A gente tem também modelos de organogramas, onde a gente pode ter uma estrutura mais centralizada, ou a gente pode ter uma estrutura mais descentralizada. Qual seria a ideia dessas estruturas? A ideia aqui é a seguinte, ó. Você colocaria... A ideia aqui é a seguinte. A estrutura mais centralizada é aquela estrutura que você tem assim. Por exemplo, aqui você tem um gerente. Certo? Isso aqui é uma estrutura mais centralizada. Você tem um gerente de produção. Aí aqui abaixo você vai ter os supervisores. Na estrutura descentralizada, eu poderia ter aqui, por exemplo, um gerente ou um diretor e ter aqui abaixo os gerentes de UGB. UGB, não sei se algum de vocês trabalha em empresa que tenha UGB. UGB, a gente chama de UGB, é Unidade Gerencial Básica. Alguém quer falar? Ó, UGB é Unidade Gerencial Básica. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, UGB, sei lá, UGB refrigerante, UGB cerveja. Então, você tem a direção, a diretoria, mas você tem aqui unidades gerenciais básicas. Cada unidade, ela é independente. Então, por exemplo, ó, aqui eu teria, vamos ver um exemplo, aqui eu teria, imagine que aqui eu tenho um gerente, aí aqui eu tenho a produção, e aqui eu tenho a manutenção. É um setor de produção, um de manutenção que responde ao gerente. Na unidade gerencial básica, cada unidade vai ter a sua produção e vai ter a sua manutenção. Então, vê que o mecânico aqui é um mecânico de refrigerante. O outro mecânico é um mecânico de cerveja. O operador de produção é operador de produção de refrigerante. Na outra é operador de produção de cerveja. Então, aqui são unidades gerenciais básicas. Você tem uma visão mais centralizada, só uma única unidade, e uma visão mais descentralizada. Normalmente, quando a empresa é grande, a gente pode abrir essas unidades aqui, porque aí a gente dá mais autonomia a cada uma dessas unidades, né? Não fica tudo preso, dependendo de uma única gerência. A gente tem autonomia entre as partes. E aí, logicamente, tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que a decisão, se você pegar a vantagem de você ter uma visão mais centralizada, né? A vantagem é que a decisão é tomada por um administrador único, que tem a visão global. Ele vê o todo. Qual é a desvantagem?
Esse camarada único, ele está mais distante do chão de fábrica. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que quem toma a decisão é mais preparado, porque o diretor que comanda a fábrica toda, né, ele tem uma qualificação maior. Já a desvantagem é que quem toma essa decisão tem pouco contato com quem está envolvido. Tem diretor que tomava decisão que a gente nem via, que a gente nem sabia quem era. Aqui a decisão está mais atrelada à organização, aos objetivos da organização. Porém, são decisões mais genéricas. A vantagem é que elimina duplicidade. A gente faz uma vez. A desvantagem é que isso, em termos de comunicação, pode demorar mais ou pode gerar mais custo. Ou a informação, às vezes, pode até se perder. A vantagem é que a gente tem certas operações que centralizadas funcionam melhor e tem desvantagem que outras operações não vão funcionar melhor com esse distanciamento. Ou seja, o gerente pode ouvir uma informação e pode entender algo totalmente diferente. Eu tenho a teoria que é o seguinte, a minha teoria que eu coloco é que independente do que você falar e de como você falar, sempre vai ter alguém que vai entender algo totalmente diferente do que você disse. E isso acontece quanto mais a gente tem distanciamento, mais esse entendimento vai ser complicado. Então, se eu tenho uma definição mais distante, mais centralizada, até chegar no chão de fábrica, isso aí vai ter um problema grande, né? Então, a gente tem que ter sempre cuidado com essa informação para não ter o famoso microfone sem fio, né? Já ouviram falar no microfone sem fio? É algo que a gente quer evitar, é algo que a gente não quer, então a gente tem que o tempo todo trabalhar trazendo a informação mais para perto, né? Para não ter exatamente essa a famosa chamada rádio peão, que aí a gente escuta uma coisa, né? É, e aí a gente escuta uma coisa e aí termina entendendo outra. E aí a gente tem que ter atenção nessa comunicação, né? Porque nem sempre o que eu falo é o que você entende. Nem sempre o que eu falo é o que você entende. E isso aí pode gerar uma série de problemas no nosso cotidiano. Então, é o que a gente fala que nem sempre o que eu falo é um problema meu, né? Mas o que você entende aí já não é uma questão que depende de mim, vai depender de uma série de fatores, de uma série de situações que estão muito associados ao momento, às vezes, à forma que a gente fala, né? Às vezes é uma questão cultural, né? Veja o problema que falou, não sei se vocês acompanharam, teve um problema, por exemplo, da carne brasileira, que estavam falando assim, carne com papelão. Alguém chegou a ver isso? Que a carne brasileira estava com papelão? Exatamente, ó. Veja aqui um exemplo. É, olha a matéria que saiu aqui falando sobre carne de papelão. Olha aqui um exemplo que saiu na. Tiveram que fazer isso aqui para evitar problemas maiores. Mas veja aqui o que é que aconteceu. Olha o exemplo. A realidade sobre o bife de papelão e outros mitos sobre a carne. Aconteceu que pegaram um áudio, e aí nesse áudio teve uma operação da Polícia Federal, Operação A Carne Fraca,
E aí observaram que na carne, um gerente de produção, ele no áudio lá, ele falou assim, gente, tem que pegar o papelão, tem que pegar a carne e colocar no papelão. Veja, se você pegar o áudio separado, isolado, a carne e colocar no papelão, o que é que todo mundo começou a dizer? A carne dessa empresa recebe papel. Agora veja, será que o gerente quis dizer isso mesmo? Vou fazer uma pergunta. Alguém aqui deixaria, por exemplo, eu pegar o seu celular e eu ler todas as suas mensagens no WhatsApp? Quem aí deixaria? Sheila não deixaria, foi a primeira a responder, mas Sheila. Quer dizer, ninguém deixaria, não é? Porque assim, quando você vê o WhatsApp, eu entendo, ó, vocês falando entre vocês tem uma linguagem, né? Davi também não deixaria, Jonas também não deixaria, né? Tem a privacidade. Mas veja, eu me comunicando com vocês, a gente tem um jeito de falar, não é? Eu me comunicando com os professores é outra coisa. Eu me comunicando no grupo da família é outra linguagem. Você está entendendo? Então, nem sempre, quando a gente pega um trecho que está fora de contexto, a gente vai pegar aquilo no sentido literal. Né? Veja, por exemplo, quando o gerente está falando assim, bota a carne no papelão, eu não sou da área. Eu não sei o que ele está falando. Entendeu? Veja, por exemplo, eu trabalhava na fábrica de açúcar. Quando eu entrava na fábrica, eu dizia assim: puxa um pé de mel. Olha a frase, puxa um pé de mel. Alguém, ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, mas imagina eu botando isso, ó, o cara na fábrica tá dizendo lá que ele bota o pé no mel. Ó, o operador tem que botar o pé no mel. Mas não é isso. Pegar um pé de mel é você pegar a semente que vai cristalizar o açúcar, e vai criar o grão do açúcar. Aí eu olhava lá em cima e dizia assim, e aí, meu querido, como é que tá seu trabalho? Aí o cara dizia, trabalho aqui é boia. Aqui na produção tá cheio de boia. Não sei se vocês usam esse termo, boia. A gente fala assim, como é que tá aí? Estou boiado. Quer dizer, você está sobrecarregado, você está trabalhando muito. A gente dizia assim, o cara tá boiado ali, o cara tá boiando no trabalho, entendeu? Ele tá perdido ali, tá boiando, né? Tô boiado, hoje eu tô boiado. Quer dizer, tem coisa que a gente fala na produção. Imagina eu dizer assim, fulano, mata o fermento. O cara diz assim, ih, rapaz, o pessoal lá tá matando gente, né? Não vou para aquela empresa, não. Ó, tem que matar, pega esse negócio aí, tem que matar. Hoje você, cuidado para não matar, né? Quer dizer, bota ácido ali, o cara vai dizer, ih, rapaz, o que é que tá acontecendo? Então, às vezes, quando você observa, a linguagem que a gente tem na produção, não sei se vocês têm algum termo assim na fábrica de vocês. Tem algum termo diferente, alguma forma diferente de falar na fábrica que vocês trabalham? Tem alguma expressão assim que vocês acham curiosa? Logicamente, respeitando o horário e a. Nós somos uma aula remota de família. Mas né, eu tenho vários casos aí que a gente falava, né? E se uma pessoa de fora não ia entender nunca o que a gente está falando. Então, essa questão de comunicação é algo importante. É mola. Ó, a Danilo disse assim, é mola. Aí você diz assim, rapaz, o negócio aqui tá mola hoje. Hoje eu dei uma mola danada. Quer dizer, nem todo mundo vai entender aquela linguagem, o que está sendo falado, né? Quem tá lá vivendo isso, quem tá na produção, entende esses termos. Quem nunca viveu, não vai entender. Então o camarada falou lá, tem papelão, vou botar a carne num papelão, eu não sei o que é que ele está falando, entendeu? Não dá para a gente entender. Então, essa comunicação aqui, às vezes, tem que ficar bem clara para a pessoa não estar entendendo errado e a gente achar que é algo que realmente não é. Tranquilo? Pronto, olha, para a gente fechar, qual é a ideia que a gente tem? Atividade hoje, simples, fácil, tranquila. O que é que você tem que fazer? Você vai fazer um organograma, certo? Para uma empresa de fabricação de bebidas
e para uma loja de sapatos. O organograma é seu, pode ser de setor, pode ser funcional, pode ser de uma questão hierárquica, pode ser do jeito que... Pode ser circular, pode ser tradicional, do jeito que você achar mais tranquilo. Então, nossa missão para a aula de hoje, nossa atividade para a aula de hoje, consiste em elaborar um organograma para esses processos. Já vou colocar essa atividade aqui na nossa aula, na nossa sala de aula do Google, certo? Já estou colocando aqui na nossa sala de aula do Google para que você possa responder. Então, a atividade de hoje, simples, não tem cálculo, estou facilitando muito para vocês. Ponto principal é você criar um organograma voltado para esses dois processos. Tranquilinho? Tudo certinho? Dúvidas? Perguntas? Ô, professor, Oi. Jonatas, a aula do senhor da semana passada, como é que eu faço para visualizar? Porque eu tive que socorrer minha esposa a semana passada e não cheguei a assistir a aula do senhor, não. Essa semana eu vou estar colocando todas as aulas no YouTube. Como a gente está fazendo agora no Google Meet, aí ele demora, não é na mesma hora não, sabe? A gente dá a aula, deixa gravada, aí depois de um tempo a aula chega lá no meu e-mail. Só que aí eu tenho que baixar a aula e upar lá no canal do YouTube. Aí essa semana eu vou pegar todas, como a gente tava fechando a primeira unidade, aí eu não quis misturar com a segunda, mas aí essa semana eu já coloco todas as aulas que não tiverem lá no YouTube, eu vou colocar também. Ah, beleza. Porque o exercício que o senhor passou aí é referente a essa aula que passou, né? Que o senhor colocou a semana. Deixa eu ver, foi segunda-feira, se eu não me engano, hein? Isso, é da aula passada. Pronto, eu queria assistir ela, mas eu vou ficar aguardando então. Pronto, ó. Eu coloco. E a nota, vai sair quando? A nota vai sair essa semana. A nota sai essa semana. Essa semana eu já tenho que lançar lá no sistema. Tô terminando de corrigir. É porque o pessoal tá me, por exemplo, não vou dizer quem não, mas teve gente que me mandou trabalho ontem. Teve gente que me mandou dia 17, né? Então, teve esse problema aí. E essa semana eu fecho a nota. Quem eu recebi, quem mandou, a gente vai fechar as notas, certo? Porque aí já teve um tempinho legal, a gente vai fechar. Inclusive, peço também a atenção de quem está pagando o PPI para me mandar seguindo lá nosso calendáriozinho, me mandar parte do PPI, só quem paga PPI, para a nossa primeira nota, entendeu? Nessa sexta-feira, encerro o prazo também para a primeira nota, porque no sábado eu já quero lançar todas as notas de vocês. Aí quem tiver, eu já recebi, acho que eu recebi 2 PPI já, recebi um dia 17 também, mas aí manda para mim o que você tiver do PPI para que eu possa já fechar a sua nota também. Essa semana é a semana para a gente fechar a nota, porque já vem aí, a gente já vai pensar na unidade 2, né? Unidade 2 a gente já tem que ter aí as atividades, e unidade 2 a gente vai fazer um exercíciozinho também, uma avaliaçãozinha também, para poder ter a nota da unidade 2 também. Tranquilo? Então, ó. Oi. Professor, essa atividade de hoje já é da segunda unidade, né? É da segunda unidade já. Segunda unidade eu tô com a projeção da gente fazer as atividades, vão valer 4 pontos, e 6 pontos vai ser uma maior que a gente vai fazer no próprio Google Sala de Aula. Por isso eu preciso que quem ainda não se inscreveu, se inscreva na nossa página nova de administração da produção, que eu coloquei aqui o link para vocês. Eu estou vendo aqui que a gente tem 16 pessoas. Tem gente que está
na disciplina e ainda não se clicou aqui, não se inscreveu na página no Google Sala de Aula, porque vai ter uma atividade que a gente vai fazer só pelo Google Sala de Aula. É preciso que você fique atento para se inscrever também no grupo. Quem não se inscreveu, né? Por exemplo, eu estou vendo que tem 18 pessoas aqui com a gente e só tem 16 lá na nossa sala de aula do Google. Então, alguém não se inscreveu ainda, preciso que se inscreva. Eu botei o código aqui no grupo, aí dá uma olhadinha no grupo que tem um código para a gente entrar tanto em PPI quanto no de administração da produção. Beleza. Tranquilo? Pronto, a atividade já está postada, já está colocada lá no grupo. Quem já está cadastrado já recebeu o aviso falando sobre a atividade. No mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Se cuidem e até a semana que vem. Ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.